Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do canal de Psicomedicina. Eu sou Marco Menelau, médico, pesquisador. Estou aqui para trazer para vocês um assunto de extrema importância para a saúde. A bioidentidade. Bioidentidade é um conceito novo. A bioidentidade significa que uma substância, uma determinada molécula que existe no mundo natural, que existe na natureza, possuir uma identidade, ou seja, uma característica que a define, uma individualização bioquímica. Ou seja, existe uma determinada quantidade de átomos, existe uma configuração atômica daquela substância que é única e não pode ser limitada. E quando nós fazemos uma substância parecida no laboratório, ela não vai ter essa bioidentidade. Bem, a natureza é um ser vivo dinâmico, que é a expressão do planeta Terra. Existe a hipótese de Gaia, não sei se vocês já ouviram falar. A hipótese de Gaia, ela fala que o nosso planeta, ele é um grande ser vivo. Ela não funciona aleatoriamente, como pensam os cientistas materialistas, mas funciona segundo um princípio orgânico, de integridade entre todos os seus elementos. Ou seja, nós, como seres humanos, fazemos parte de um ecossistema que inclui todas as plantas, vegetais, insetos, animais, formando um todo. E esse todo é um organismo vivo que é consciente, que tem inteligência e que trabalha incessantemente para que esses seres vivos possam estar se mantendo vivos. Cria as condições de suporte à vida. É muito estranho, por exemplo, quando a gente pensa que o oxigênio ele está exatamente a 21% de proporção em qualquer lugar que você for no planeta. O clima também ele é controlado por essa inteligência superior que é o nosso planeta. Existe uma mente sutil, de uma energia sutil que controla tudo isso. A Terra é um ser vivo e nós somos parte, como se fôssemos células desse ser vivo. E como todo ser vivo tem consciência. Essa consciência é uma consciência que produz pensamentos, ideias e funciona a partir de leis precisas e exatas que foram criadas por Deus. Eu acredito que o universo foi criado por um ser inteligente, que eu não sei definir muito bem pela lógica de uma mente racional, de uma mente pequena que nós temos, mas é presente e você pode ver essa manifestação divina, essa manifestação inteligente em toda a natureza. E essa manifestação de Deus, ela funciona com um pensamento diretor, a partir de um processo mental, de ideias e conceitos que são leis e que estão presentes em todos os seres vivos. Isso se materializa na formação de compostos químicos também. Então, a natureza, ela é um ser vivo consciente e onisciente, uma expressão de Deus. Deus é a inteligência que comanda o universo, que direciona as leis que Ele mesmo criou. E a vida só pode existir se ela estiver dentro dessas leis. Justamente essa informação do conteúdo que existe dentro de nossa alma, da alma humana, que é também um produto da alma de Deus. E que todo ser vivo também tem uma parte dessa alma, porque todo ser vivo reflete a essência do Criador. O fluxo de consciência do pensamento de Deus se manifesta nas plantas e nos diversos seres vivos, na formação de compostos, porque o universo é feito de matéria, certo? De energia e de consciência. São esses três elementos que formam o universo. O universo não é composto só de matéria. Os cientistas materialistas, eles acreditam que só existe matéria. Que quando você morrer, está extinta a sua existência. Eu e todos os cientistas espiritualistas acreditam que existe a matéria, a energia, que se manifesta sob diversas formas, na energia térmica, elétrica, mecânica,
E além desse âmbito de matéria e energia, você tem um outro tipo, certo? De energia, que não é energia, né? Que a gente tem que dar outro nome, que é a consciência. É um mundo, todo mundo sutil, que os espiritualistas chamam de mundo espiritual. Esse mundo espiritual está acoplado, está ao redor do mundo material. E ele é composto de uma matéria mais sutil, mais leve, e que por isso nós não conseguimos ver. Não é? Mas isso é um detalhe para a gente explicar em outro vídeo. Mas o que é importante disso para esse vídeo de hoje, sobre bioidentidade? É que essa energia sutil, que se manifesta na forma de pensamentos, de sentimentos, que flui por todo o universo, que flui pelo planeta Terra, tanto na natureza quanto nas grandes cidades, porque é o produto do pensamento dos seres humanos que vivem nas grandes cidades, todo esse contexto de pensamentos e sentimentos que são sutis, eles vão tender a se manifestar na química, criando compostos químicos. Os venenos são produzidos pelos maus pensamentos, pelos pensamentos de ódio, de tristeza, de culpa, de solidão. Isso tudo cria uma energia. Essa energia sutil, ela tende a ser absorvida pelas plantas, que vão condensar, formando substâncias químicas negativas, destrutivas, os venenos. O povo do interior, ele sabe disso, né? É muito comum aqui no Nordeste a gente ter uma planta chamada pinhão roxo, que é uma planta que absorve as energias de inveja, de mal olhado, que o pessoal chama de mal olhado, e as pessoas têm esse costume de plantar o pinhão roxo na frente de casa, não dentro de casa, na frente de casa. E o pinhão roxo, se uma pessoa passa e olha para sua casa, tem uma inveja de você, essa energia vai ser captada pela planta e vai ser usada na fisiologia da planta e não vai atingir você. Essa energia sutil, certo? Negativa, destrutiva, de inveja, vai dar lugar à formação de compostos químicos dentro da planta, venenosos, toxinas perigosas. O pinhão roxo é altamente venenoso, é altamente tóxico. Então, bioidentidade tem a ver com isso. Esses compostos tóxicos são bioidênticos, embora sejam venenos. Uma cobra, por exemplo, ela produz dentro do corpo dela um veneno para poder caçar a sua presa, para poder paralisar a sua presa, para poder ela comer. Esse veneno é o produto, certo? Do sentimento de competição, de destruir o outro para sobreviver, que é próprio desse mundo decaído em que a gente vive, o mundo material, ok? Ao mesmo tempo, por outro lado, os sentimentos e pensamentos nobres, positivos, o amor, a compaixão, o perdão, a tolerância, a paz e as ideias de Deus, que são as ideias positivas, construtivas, que criaram todo o universo, se manifestam dentro das plantas, dos seres vivos, na produção de néctares. Eu conceituo néctar como o contrário de veneno. Então, enquanto o veneno é destrutivo, uma substância venenosa é destrutiva, ela perturba a fisiologia, ela pode matar um ser vivo, o néctar é o contrário. Ele previne doenças, ele faz bem ao corpo, ele faz o corpo funcionar melhor. Então, néctar é o contrário de veneno. Por exemplo, o resveratrol é um néctar. A quercetina é um néctar. Vamos falar sobre essas substâncias mais adiante. A glicose é um néctar. São substâncias que fazem bem ao nosso corpo. Os nutrientes, os alimentos que nós consumimos, as proteínas, as gorduras, o ômega 3, o ômega 9, o ômega 6, são néctares que nós precisamos para que o nosso corpo funcione bem. Então, o amor e a compaixão, quando é sentido pelas plantas, animais e demais seres vivos, se materializa em formas bioquímicas diversas, criando moléculas salutares, como essas que eu acabei de citar para vocês. E os venenos são elaborações de maus pensamentos e sentimentos que criam energia e são condensados no íntimo do reino vegetal e dos animais. Como eu falei da cobra, a cobra produz o veneno a partir da elaboração de maus pensamentos. Então, nas grandes cidades, todos os pensamentos de manipulação,
de astúcia, de malícia, eles são criados a partir do comportamento e da vivência de milhões de seres humanos. E essa energia sutil, ela é produzida, ela é criada e ela precisa ter um curso. E ela vai ser absorvida nas florestas pelas cobras para a produção do seu veneno. E isso vai ser consumido, vai ser transformado, vai ser elaborado pelo reino animal, pelas florestas, limpando essas energias da psicosfera da Terra. Então, o que é bioidentidade? Bioidentidade diz respeito a essas moléculas que são da natureza, que muitas são néctares e muitas são venenos. Por ser bioidêntica, uma substância não necessariamente vai ser boa para você. O veneno de cobra, o veneno que está dentro da planta, na folha da planta do Comigo Ninguém Pode, do pinhão roxo, não vão ser bons para você. São venenos, embora sejam bioidênticos. Mas os alimentos e os medicamentos bioidênticos, eles vão ser muito melhores para você, para a sua saúde, e são os únicos que vão realmente poder curar você. Estamos falando aqui dos alimentos funcionais, que possuem neles substâncias totalmente bioidênticas, se eles estiverem crus e forem orgânicos, e os fitoterápicos, a medicina de ervas, que ela é totalmente bioidêntica, porque as plantas, elas fazem parte da natureza e os compostos químicos que estão nela, o nosso corpo compreende, tem relação com eles, porque nós também somos parte do ecossistema da Terra. Agora, para que uma substância seja realmente bioidêntica, é necessário que ela esteja pura, que ela não sofra nenhum tipo de processamento, industrialização, transformação, adição ou cozimento. Essa é uma questão crucial aí, que tem a ver com o crudivorismo. Porque quando você pega um alimento e submete esse alimento ao fogo, seja através da fritura, da assadura, da torra ou do simples cozimento, você vai alterar as moléculas e substâncias dos nutrientes que estão naquele alimento e eles vão deixar de ser bioidênticos. Nesse momento, há uma perda da bioidentidade. E essa é a questão crucial que eu estou trazendo nesse vídeo hoje. Essa questão da bioidentidade é muito importante porque o nosso corpo não consegue lidar muito bem com substâncias e moléculas que não são bioidênticas, com moléculas que são artificiais, sintéticas. E essa questão é crucial em relação à saúde. Isso mostra para a gente o quanto é ruim a gente consumir medicamentos de farmácia. E a maioria das pessoas sabe disso, intuitivamente, mesmo sem conhecer o que é bioidentidade. Remédio de farmácia, produzido pela indústria, é remédio sintético, não bioidêntico. Eles não têm bioidentidade. São substâncias estranhas ao ecossistema do planeta Terra. Por que isso? Porque para que uma indústria, para que uma companhia farmacêutica possa fazer a patente de um determinado medicamento, de uma determinada substância, ele necessita provar para todo mundo que essa substância não existe na natureza. Para que uma dipirona, por exemplo, um paracetamol ou qualquer outra substância, uma cefalexina, por exemplo, possa ser patenteada pela indústria e ser vendida com muito lucro, a indústria precisa provar que não existe cefalexina, não existe dipirona, não existe paracetamol em nenhum ser vivo, seja planta, vegetal, fungo ou animal. Então, provando isso, ele consegue a patente e pode, por 17 anos, explorar comercialmente aquela substância e ter muito lucro com isso. Então, remédio de farmácia que não é fitoterápico é sempre um remédio que não tem bioidentidade, não é bioidêntico. E essa é uma questão muito grave. Por isso que com um remédio químico de farmácia você não vai ter saúde. Por dois motivos. Em primeiro lugar, os remédios de farmácia são produzidos, certo, sinteticamente, para tirar o sintoma e não para tratar a causa. Então, ele apenas combate o sintoma, isso não resolve o problema. E em segundo lugar, porque não é bioidêntico. Então, quando você toma um medicamento de farmácia, certo, o seu corpo vai ter um trabalho tremendo, vai gastar energia
e vai ter uma série de reações para poder conseguir eliminar aquela substância do sistema. E esse processo, essa reação que ele faz, termina fazendo com que surjam os chamados efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são muito sérios. Existem muitas doenças que são provocadas pelos remédios. Você vai para o médico, toma um remédio e, além de não ficar bom daquela doença original, você vai criar uma nova doença produzida pelo remédio. Então não é um bom negócio, infelizmente, certo? Por conta da questão da bioidentidade. Agora, existem moléculas produzidas no laboratório que são bioidênticas. É possível a gente, no laboratório, fabricar, certo, substâncias bioidênticas, como a vitamina C, por exemplo, a vitamina D também é bioidêntica, a coenzima Q10 também, e além de outras substâncias naturais. Mas o ideal é que a gente possa fazer a suplementação sempre de fontes naturais. Quanto mais natural, mais vai funcionar. Existe outro lado também. Existem determinadas vitaminas que são fabricadas pela indústria que não são bioidênticas, que têm a intenção de ser, mas não são. Os hormônios também não são bioidênticos. Todo hormônio sintético não é bioidêntico e causa vários problemas ao corpo da gente. A vitamina B, tanto a B12 quanto as vitaminas do complexo B, todas elas, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, todas elas que são sintéticas, isso não vai funcionar bem. Vai ter efeitos colaterais e não vai ter um bom resultado. Por quê? Não são bioidênticas. As vitaminas do complexo B não são boas sintéticas. É preciso você tomá-las de uma fonte natural. E a fonte natural boa de vitamina B, das vitaminas do complexo B, é a levedura de cerveja. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a levedura de cerveja, o como você deve tomá-la, ok? Bem, eu estou aqui falando mal de medicamento de farmácia, de medicamento sintético, mas agora eu vou mostrar o outro lado, certo? O medicamento de farmácia, os medicamentos não bioidênticos, que são estranhos ao nosso corpo, eles têm o seu papel nas emergências médicas. É interessante usá-los quando você está num quadro agudo, em que os sintomas estão muito exacerbados. Os corticoides sintéticos, os analgésicos, os anti-inflamatórios hormonais, como corticoides, por exemplo, que são sintéticos, que não são bioidênticos, mas que na emergência têm um resultado extraordinário e podem salvar várias vidas. A alopatia e os medicamentos químicos de farmácia são essenciais no tratamento nas emergências médicas. Eu advogo que eles são bons nesse âmbito aí. Agora, quando você passa para o tratamento de doenças crônicas, é um desastre. Por quê? Porque você, diagnosticado com diabetes, diagnosticado com hipertensão, e vai tomar um remédio apenas para o sintoma e não trata a causa da doença, você não vai resolver o problema. É preciso que você trate a causa. E essa é a proposta da medicina funcional, da medicina que vai trabalhar vários aspectos do ser humano, tanto físicos, orgânicos, quanto mentais, emocionais e espirituais. É preciso você trabalhar o ser humano como um todo e não apenas dar um remédio químico para tirar um sintoma, achando que com isso vai ficar tudo bem, porque não vai. Na hora que o efeito do remédio passar, o sintoma volta com toda a força. É isso que a gente observa na prática clínica. Quando eu vejo, por exemplo, o paciente chegar com aquela tuia de remédio que a gente chama aqui no Nordeste, uma tuia, abre assim, solta em cima da mesa, certo? E diz assim: doutor, eu estou tomando tudo isso, não está adiantando de nada. Aí eu penso, claro, porque tudo isso está apenas querendo combater o sintoma e não está combatendo a causa da doença. E o pior é que esses remédios químicos que são tomados sintéticos, não bioidênticos, que dão trabalho danado do corpo para eliminá-los, não são bioidênticos e o nosso corpo não os reconhece e por isso causam efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, durante muito tempo, terminam provocando doenças colaterais. Está adiantando a sua partida desse mundo. Não está resolvendo o problema, continua se sentindo muito mal. Isso acontece porque a doença não está sendo tratada na sua causa. Vamos aqui falar agora sobre o sistema pentacausal. Essa ideia da psicomedicina de que a doença é provocada por 5 causas básicas.
É o que nós vamos mostrar no vídeo agora aí, essas 5 causas. A doença ela é provocada por toxinas, pelo acúmulo de toxinas em nosso corpo, vai juntando. Nós vivemos hoje num mundo totalmente intoxicado, num mundo que está totalmente poluído por todos os lados, tanto o ar quanto a água, os alimentos. As pessoas estão se empanturrando de açúcar, glutamato monossódico e uma série de toxinas, comendo tudo industrializado, tudo cozido. E tudo isso vai acumulando dentro das células e dos tecidos. Essas toxinas terminam facilitando a disfunção celular e provocam doenças. Em segundo lugar, temos os micróbios. Os micróbios têm sua importância. Eles têm seu papel na formação das doenças. Infelizmente, a medicina acredita que é só o micróbio o causador da doença. E acha que uma pessoa com pneumonia, por exemplo, que está com uma determinada bactéria, se você der para ele um antibiótico, está tudo resolvido. E não é verdade. O antibiótico vai melhorar o sintoma, porque vai matar a bactéria e vai aliviar aquela fisiopatologia que está ali, mas não vai resolver a causa da doença. Além disso, você vai ter a falta de nutrientes. Muita gente está comendo, mas não está se nutrindo. Está faltando vitaminas, está faltando minerais. Isso acontece principalmente quando a pessoa come somente alimentos cozidos, fritos, torrados e industrializados. Porque quando você faz esses processos, você perde a grande maioria das vitaminas e dos minerais. Falha do campo vital. Olha, nós somos seres vivos e nosso corpo biológico funciona conduzido e direcionado por um campo vital, que é composto dessa mesma energia sutil que eu falei no começo do vídeo. O campo vital é um campo inteligente de forças que vai direcionar todo o funcionamento da fisiologia. É o que os antigos chamavam de duplo etérico, ou campo espiritual. Esse campo vital, ele existe em todo ser vivo, numa planta, num fungo, ele existe numa bactéria, ele existe no animal e existe no ser humano também. Esse campo vital fica deteriorado, enfraquecido, e isso aí ajuda a formar as doenças. Existem determinadas terapias que ajudam a fortalecer esse campo vital, que energizam ele. Uma delas é a homeopatia, que é uma medicina constituída de energia. As essências florais do Nordeste, que foram pesquisadas por mim, também atuam sobre o campo vital, restaurando esse campo vital, energizando o campo vital, para que ele possa se curar. E aí isso vai reverberar sobre o corpo físico, sobre o corpo biológico, que vai voltar ao seu funcionamento normal. E por último, a mais importante, que é a predisposição somática. O que é a predisposição somática? Que eu estou mostrando aí no vídeo agora. É a causa psíquica e emocional da doença. Toda doença tem uma causa emocional, tem uma causa psíquica, que é o acúmulo de pensamentos e crenças negativas e de sentimentos guardados, acumulados dentro do corpo. Sentimentos e emoções negativas que não tiveram fluência, que não foram expressas adequadamente e que ficam guardadas dentro da psique e terminam somatizando no corpo biológico, nas células e tecidos, provocando uma lesão celular. Observe na figura aí que esse círculo central aí tem lesão celular. A predisposição somática, ela faz com que você tenha uma lesão celular provocada pelo psiquismo adoecido, pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pela tristeza ou por qualquer outro sentimento negativo. Isso envolve também a questão espiritual. O espiritual também ele contribui para essa somatização, para essa manifestação no corpo de desequilíbrios psíquicos e afetivos. Então, esse conjunto de 5 causas é que provoca as doenças que a gente conhece. Não adianta você tirar o sintoma, você precisa atuar nessas causas. E os sintomas vão desaparecer naturalmente, sem haver a necessidade de supressão, de repressão deles. Então, a bioidentidade é uma questão crucial para a saúde. Por quê? Você deve se alimentar de alimentos crus e orgânicos, porque são totalmente bioidênticos. Você precisa usar como medicina a fitoterapia, a medicina de ervas, porque ela é bioidêntica.
Você precisa trabalhar o campo vital com homeopatia e essências florais do Nordeste. Você precisa trabalhar o psiquismo com a psicoterapia e com outras técnicas que vão abordar esse lado do ser humano, esse lado mental e emocional do ser humano, para que você possa realmente ter saúde. E é importante você, o mais possível, o mais que você puder, se alimentar, colocar para dentro do seu corpo substâncias bioidênticas. Usar os medicamentos alopáticos que são sintéticos, que não são bioidênticos, o menos que você puder. E também se alimentar de comida crua e orgânica, em vez de comida cozida. Porque o alimento que foi submetido ao fogo, ele deixa de ser bioidêntico. Os nutrientes contidos nele se modificam pela ação do calor e perdem a sua bioidentidade. Essa é a questão fundamental. Se você não consegue ser um crudívoro total, pelo menos consuma 50% de alimentos crus por dia. Isso aí, nós estamos falando de frutas e verduras. E de preferência orgânicas. Hipócrates, o pai da medicina, falou isso aí há mais de 2.500 anos atrás. Ele disse, faz do teu alimento o teu remédio. Ou seja, faz da tua comida a tua medicina. Porque comida é medicina. Vocês sabiam que a maçã é muito boa para asma? Que a cebola é muito boa para rinite alérgica? Porque tanto a cebola quanto a maçã possuem uma substância chamada quercetina, que é antialérgica e ajuda a desinflamar os brônquios. Você sabia que o resveratrol também é bom para asma? E tomar suco de uva é muito bom para quem é asmático, porque vai desinflamar os brônquios. Então, é essa a medicina que Hipócrates se referiu. Fazer do teu alimento o teu remédio. Porque você se alimenta todos os dias. E se você se alimentar todos os dias de comida boa, de comida bioidêntica, se você colocar natureza para dentro de você, você certamente vai ter mais saúde e qualidade de vida. E ao mesmo tempo, Hipócrates falou, faz do teu remédio o teu alimento. Ele inverteu a frase. E o que ele quis dizer com isso? Ele estava falando dos fitoterápicos, da medicina de ervas, que é a medicina verdadeira. Esses são os remédios reais, verdadeiros, que curam a pessoa. A fitoterapia, ao contrário da alopatia, ela age reequilibrando todo o sistema e não age tirando o sintoma. A fitoterapia cura a pessoa na causa. Ela vai a nível celular transformar as membranas celulares e reequilibrar todo o sistema de receptores para que a célula volte a funcionar normalmente. E é isso que a gente quer, a cura real. Mas, infelizmente, por conta dos interesses econômicos, essa cura real não é incentivada. Os fitoterápicos não são estudados nas universidades. Fitoterápicos clássicos, que têm a sua ação comprovada por centenas de trabalhos científicos, são menosprezados e não são usados em larga escala pelos médicos, pelos cientistas. Vamos dar um exemplo. O Hipericum perforatum para depressão, para ansiedade e para síndrome do pânico. Tem um efeito extraordinário, já foi comprovado, mas não é usado como deveria. O Hipericum perforatum é desprezado aqui no Brasil. Ele praticamente não é reconhecido. Os médicos nem sequer conhecem ele. Ele deveria ser estudado nas faculdades e não é estudado nas faculdades. Porque quando a pessoa se cura, ela deixa de ser cliente. Paciente curado é ex-cliente. E ex-cliente não dá dinheiro. Fitoterapia não dá lucro. O que dá lucro é deixar a pessoa doente o resto da vida, tomando um remédio para o sintoma que nunca vai ficar bom. É dizer para o camarada que ele tem hipertensão e vai ter para o resto da vida. Quando há a possibilidade de curar a hipertensão com a medicina natural, com os alimentos funcionais, com os suplementos, com a abordagem ortomolecular e com a fitoterapia.
Fitoterápicos calmantes que restauram toda a fisiologia cerebral não são estudados nas faculdades. Alguns fitoterápicos que baixam pressão, que baixam glicose, que podem muito bem substituir essa medicação química que faz mal à saúde, não são utilizados, não são estudados, porque não há interesse. Porque, como eles não podem ser patenteados, eles são bioidênticos, não vai haver lucro, não vai haver uma forma de você criar exclusividade para vendê-los. Hipócrates falou, faz do teu remédio teu alimento, ele estava se referindo à fitoterapia. Por quê? Os compostos químicos que existem dentro de um fitoterápico, eles não vão somente curar o corpo a nível celular, eles vão ser assimilados pelo nosso organismo como um alimento. Ao contrário de uma droga química, sintética, não bioidêntica, que ao entrar no corpo da gente, vai o quê? Provocar uma reação de eliminação. Isso não presta, quero me livrar disso o mais rápido possível. Quando uma dipirona ou um paracetamol entra no corpo da gente, como eles não são bioidênticos, um diclofenaco, por exemplo, que é um anti-inflamatório, ele não é bioidêntico, aí ele entra no corpo da gente. E aí o corpo olha assim e diz, meu Deus, o que é isso aqui? Tenho que colocar essa coisa para fora, porque isso aqui eu não estou reconhecendo, porque o nosso corpo ele é da natureza e não reconhece uma coisa que não é da natureza. Então, qual é o resultado inevitável do consumo de substâncias que não são bioidênticas? Você vai estar ingerindo toxinas, todo remédio químico de farmácia é uma toxina. Esses compostos entram no organismo de milhões de pessoas que resistem bravamente para não ficarem doentes. Eles agridem as células, destroem os tecidos, sequestram enzimas e proteínas importantes e sabotam os processos fisiológicos. Então, você está tomando um remédio para tirar um sintoma, você se alivia daquele sintoma, mas está pagando um preço muito caro, alterando toda a sua fisiologia e provocando outros sintomas. Na minha opinião, não vale a pena. É mais importante, é mais interessante ir para a medicina natural, que tem solução para praticamente todos os problemas, a não ser alguns problemas agudos de emergência que realmente vão precisar dos não bioidênticos, dos sintéticos, que vão ter o seu papel nesse momento aí. Então, um belo dia, com o avançar da idade, em torno dos 45 anos em diante, o corpo entra em colapso e começa a cobrar a conta do uso de drogas alimentares e de todo esse arsenal de toxinas. Então, você vai ter o caminho da mesa ao hospital. Todos esses alimentos que eu estou mostrando aí na tela agora não são bioidênticos. Foram cozidos, processados, aditivos químicos foram colocados neles. São alimentos que não são bioidênticos e por isso o corpo não vai reconhecê-los. Eles vão se tornar como drogas químicas que vão entrar no organismo, não vão nutrir o organismo e vão terminar provocando várias doenças. Então é da mesa para a cama do hospital. Não é um caminho muito interessante. Agora, se você está triste agora nesse momento, porque tem muita coisa saborosa que você gosta, que faz mal para você, deve estar se perguntando o que fazer. Qual a solução? A solução está no vegetarianismo orgânico. Você comer vegetais, muitos vegetais, de preferência orgânicos, sem adição de agrotóxicos. Existem várias feiras de produto orgânico em várias cidades brasileiras. Não tem desculpa para você não comprar verduras orgânicas. O frugivorismo. O povo brasileiro come muito pouca fruta. É uma quantidade irrisória todos os dias. A grande maioria da população não come fruta, os jovens principalmente. É preciso comer frutas em abundância. Eu não estou falando de comer uma maçã por dia, uma banana por dia, não. É fazer aquele prato de fruta com várias frutas e comer só aquilo ali. Substituir uma refeição por fruta. E aí você começa a entrar na bioidentidade, porque as frutas, elas contêm todas as substâncias bioidênticas, tanto nutritivas, que vão nutrir teu corpo, quanto curativas, porque tem muito remédio nas frutas. Várias substâncias químicas que são remédios salutares, que curam doenças e que também previnem doenças, que é o mais importante. E no veganismo, por quê? Carne que foi frita, assada, torrada, também não é bioidêntica.
e vai te fazer mal. A solução em medicação é a homeopatia, a fitoterapia e as essências florais do Nordeste, que foram pesquisadas por mim aqui na região do Agreste de Pernambuco, né? Em Gravatar, em Garanhuns, em Bezerros, na Serra Negra de Bezerros, e é composto por 112 essências florais maravilhosas que vão trabalhar naquelas 5 causas lá que eu mostrei para vocês anteriormente, principalmente na causa central, que é o psiquismo, equilibrando as emoções e a mente para que você possa ter muito mais saúde. Então, quais são as características do medicamento fitoterápico? Ele possui as suas moléculas totalmente bioidênticas, atuam pela sabedoria da natureza, entrando em nosso corpo e sendo integrados a ele. A fitoterapia não vai contra um sintoma, ela age na causa, reorganizando o organismo no nível celular. A fitoterapia produz uma cura celular. Não é uma atuação contra o sintoma, reprimindo o sintoma, mas atuando na causa, regenerando a célula, fazendo com que a célula volte a funcionar normalmente. Essa é a ação da fitoterapia. Quando ela é usada na dose certa, da maneira correta, com a indicação correta, pelo tempo correto, a fitoterapia é um verdadeiro milagre. Porque além das moléculas serem totalmente bioidênticas, você vai ter também uma energia vital da planta presente na fitoterapia. Principalmente nos chás, que são tão menosprezados pelos médicos, que eram utilizados pelos nossos ancestrais, né? E que têm tantos efeitos fantásticos para a saúde da gente. Os chás são alimentos funcionais maravilhosos. Vamos fazer vários vídeos aqui sobre os chás. Chás que têm efeitos curativos e preventivos. A fitoterapia, usada na dose certa e pelo tempo correto, cura o organismo de verdade e depois o corpo não vai mais precisar dela. Essa é a diferença. Eu tive vários casos de pacientes que fizeram uso de fitoterapia por um bom tempo, até um ano, e depois tiraram o medicamento e não precisaram mais dele. Se curaram da doença de verdade. E isso não interessa ao sistema de exploração que nós temos hoje. Cliente curado é ex-cliente. Se a pessoa deixa de comprar o remédio, a indústria não vai mais ter lucro. E se a pessoa usa a fitoterapia por um tempo e depois não precisa mais, ela não vai dar lucro. Agora, se ela vai precisar tomar o medicamento por toda a vida, ela vai ser uma fonte de lucro por toda a vida. Eu tive em meu consultório curas extraordinárias com fitoterápicos. O hipéricum perforato, que reverteu completamente depressão, síndrome do pânico e ansiedade em alguns pacientes. A reversão da obesidade com fitoterápicos e suplementos. E nós vamos fazer um vídeo sobre isso aqui. Inclusive o resveratrol, ele atua também sobre a obesidade, aumentando a queima de gordura, ensinando o corpo a queimar a gordura, transformando o nosso organismo em um grande queimador de gordura. Isso aí vai reverter a obesidade. A cura da gastrite com a espinheira santa. A pessoa que toma a espinheira santa por um bom tempo e depois para de tomar, porque não tem mais gastrite. Ao contrário do omeprazol, que vicia a pessoa para o resto da vida, que nunca vai ficar bom. A cura da diabetes do tipo 2, não é a do tipo 1, a diabetes do tipo 2, com fitoterápicos e suplementos. A reversão da diabetes. E por que a fitoterapia não é estudada nas escolas médicas? A resposta é óbvia, minha gente. Paciente curado é ex-cliente, não vai dar mais lucro. Isso não interessa que seja difundido, que seja divulgado. A verdade é que nós somos frugívoros e vegetarianos, o combustível para o nosso corpo são as frutas e verduras, elas possuem tudo o que nós precisamos, as frutas e verduras são, ao mesmo tempo, alimento, porque possuem nutrientes fantásticos, e remédio, porque possuem moléculas bioidênticas que vão agir como remédio dentro do nosso corpo. Você sabia que a maçã é fantástica para quem tem asma? Pois é, vamos fazer um vídeo sobre isso aqui. Então, a verdade é que
As frutas e verduras são o alimento reservado pela Mãe Natureza para nos servir de alimento. Volto novamente a mostrar agora, certo? Esse quadro do sistema pentacausal, mostrando as 5 causas das doenças. São elas que precisam ser atacadas e não o sintoma. Quando você atua sobre a pessoa que está doente, nessas 5 causas que estão aí, eliminando as toxinas, combatendo os micróbios, aumentando o sistema imunológico para que você possa combater os micróbios naturalmente, sem precisar de antibióticos, consertando as falhas do campo vital através das terapias integrativas, como homeopatia, acupuntura, as curas prânicas, as curas quânticas, eliminando a falta de nutrientes, nutrindo o corpo com os suplementos, dando ao corpo os minerais e as vitaminas que ele precisa para poder funcionar bem. E quando você trabalha a pessoa em psicoterapia, cuidando do seu emocional e cuidando da sua mente, através da meditação, das práticas meditativas, fazendo com que o psiquismo fique mais equilibrado, quando você atua com esse conjunto, meu amigo, a cura chega. A cura chega naturalmente. E o sintoma vai desaparecer também naturalmente, sem que haja necessidade da gente reprimi-lo, porque ele não vai mais ter necessidade de existir. Essa é a medicina verdadeira. Essa é a medicina curativa, que foi pregada por Hipócrates há 2.500 anos atrás, o pai da medicina. Então, qual é a receita para curar? A receita para curar é eliminar o máximo de toxinas, dar ao corpo os nutrientes que ele precisa, aumentar o sistema imune para não ter problema com micróbios, cuidar do emocional e do mental para evitar a somatização, tratar o paciente com homeopatia, florais, acupuntura, para nutri-lo de energia vital. Isso é importante também que se faça o contato com a natureza. Essa é a receita para curar. E a receita para ficar doente, a receita para adoecer, é essa aí que está mostrada no vídeo. Comer comida lixo, cozida e processada, de preferência todos os dias. Não comer de forma alguma frutas e verduras. Tomar vacinas e muitos remédios de farmácia. Não ter qualquer preocupação com o mental e o emocional e achar que psicoterapia é coisa de louco. Retirar qualquer sintoma que aparece com qualquer remédio de farmácia o mais rápido possível. Apareceu qualquer dor de cabeça, toma logo um remédio. Apareceu a diarreia, suprime a diarreia. Apareceu a cólica, tira a cólica. Febre, tira logo a febre. Essa é uma receita muito boa para você ficar cada vez mais doente. E, finalmente, não entrar em contato com a natureza. Se você fizer isso, vai ficar doente. Então, abra os olhos, tome consciência de que você tem condições de assumir o poder sobre sua vida e assumir o poder sobre sua saúde e dizer: eu posso ter saúde, porque agora eu vou cuidar da minha saúde. Então, é possível viver 120 anos com saúde total. Morrer em plena atividade. Só porque chegou o final do ciclo espiritual aqui na Terra. Nós somos, como disse o padre Teilhard de Chardin, seres espirituais tendo uma experiência na Terra. E não seres terráqueos tendo experiência espiritual. Então nós estamos aqui por um tempo, mas é preciso que esse tempo seja bem aproveitado, para que nós possamos ter saúde plena para realizar a nossa missão aqui. Se você cuida da sua saúde e tem saúde total, você vai ser mais capaz de cumprir sua missão plenamente, a sua missão espiritual aqui na Terra, ok? E 120 anos de vida saudável até o final. Isso é possível com essas dicas que a gente deu aqui nesse vídeo, consumindo sempre mais e mais bioidênticos, substâncias naturais que fazem bem para a saúde da gente, ok? Esse é o recado que eu tive para dar hoje. Foi um recado longo, foi um vídeo longo, mas necessário para que você possa despertar a consciência para esse processo da bioidentidade, ok? Fico feliz por estar compartilhando tudo isso com você e estou aqui torcendo para que você possa ter cada vez mais saúde e bem-estar. Faz um favor para a gente. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve aqui embaixo. Se você está com um computador, está assistindo esse vídeo agora num computador, aqui embaixo, no quadro, embaixo aqui do lado direito,
vai ter um quadradinho vermelho, você se inscreve nesse quadradinho. Se você estiver com o celular, você vai embaixo um pouquinho, que você vai ter o botão inscrever-se. Você, quando clica nele, aparece o sininho. Aí você clica no sininho para você receber os vídeos assim que eles forem postados, ok? Fico por aqui hoje, até o próximo vídeo e desejo para você de coração muita saúde, muito bem-estar e muita alegria nessa vida, ok? Nós nascemos para ter saúde e para sermos felizes. Um abraço de coração.